Fala, comunicadores! Tudo certo com vocês? A live de hoje, do nada novamente, quero apenas bater um papo com vocês aqui sobre um assunto que veio na minha cabeça e, na verdade, eu sempre converso com os meus alunos a respeito desse assunto. É só um papo mesmo do Neida para conversar aqui com vocês. Fala, Rosiane, seja muito bem-vinda. Quero conversar com vocês sobre algo muito importante na oratória, na comunicação. E isso daí serve para a vida, tá, pessoal? Vou esperar alguns segundos aqui, alguns minutinhos, só para o Instagram avisar o pessoal. É só um papo livre mesmo, não tem roteiro hoje, tá bom? É um papo livre com vocês, porque me deu essa vontade de falar com vocês a respeito desse assunto. Inclusive, quem participa do grupo gratuito, o Comunica Mais, eu enviei um áudio de 4 minutos para essa galera falando a respeito desse assunto, que eu vou compartilhar com vocês agora aqui. Vão entrando aí. Lembrando, hoje é papo sem roteiro mesmo, apenas para falar esse assunto com vocês. Deixa o pessoal entrar. Rosiane. E pessoal, quem tiver alguma dúvida, precisa, tirar alguma dúvida sobre comunicação, oratória, qual é a sua dificuldade, qual problema você passa, faz a sua pergunta aqui. E eu tendo aí esse tempo disponível, eu vou responder você, tá bom? Te ajudar a melhorar a sua comunicação. Vou entrar aqui no assunto. Vocês já perceberam que eu gosto de ir logo direto ao ponto, né? Não sou muito de ficar enrolando, não. Mas, pessoal, o que eu mandei hoje para os grupos foi a respeito de mentalidade. Inclusive, quem vai fazer parte do desafio de oratória, que serão 4 semanas, onde você vai destravar 4 áreas, 4 pilares da sua vida na comunicação. Quem vai participar, quem já se inscreveu, isso daqui pode ser até um tira-gosto, sabe? Um pouquinho do que a gente vai falar a respeito desse assunto, que é a mentalidade. Quem aí já está dentro do desafio já sabe que nós vamos passar por 4 pilares no desafio. O primeiro pilar é a mentalidade, o desbloqueio mental, porque a gente precisa desbloquear a nossa mente para poder falar bem em público. Se você não destrava a sua mentalidade, se você não sabe quem você é, você não tem uma identidade forte, provavelmente você vai cair no medo do julgamento, medo do que as pessoas vão pensar. E isso é um problema. Então, o primeiro pilar que a gente vai trabalhar no desafio, mentalidade, desbloqueio mental. Segundo pilar, nós vamos trabalhar a organização de ideias e a clareza do seu pensamento, a clareza da sua fala. Por quê? Se você não é claro na sua fala e se você não tem uma boa organização de ideias, mesmo aqui, para falar com vocês nessa live, eu preciso ter minimamente organizado o pensamento sobre o que eu vou falar com vocês. Porque se eu sair falando qualquer coisa, de qualquer jeito, sem uma organização clara da minha mente e sem uma clareza na minha fala, as pessoas não permanecem aqui. Então, o segundo pilar vai ser esse, organização e clareza. Terceiro pilar do desafio, nós vamos trabalhar a convicção na fala. Sabe por quê, turma? Eu não sei se você já viu aquela galera que tem tudo, tem um excelente conhecimento para compartilhar com as pessoas, mas ela não tem convicção do que fala. Ela não confia naquilo que está falando. E por mais que ela tenha muito conhecimento, mas ela não tem a habilidade de convencimento, de ser convincente, de ter paixão, brilho nos olhos, de falar com paixão sobre o assunto que ela ensina às pessoas. Se não tem convicção, as pessoas não são convencidas. E se você for observar, principalmente aqui na internet, tem muita gente que não domina tão bem o conteúdo, mas fala com uma convicção, sabe? Fala com um brilho nos olhos. E você compra a ideia dessa pessoa. Enquanto que alguém que tem mestrado, doutorado, pós-PhD e fez um monte de certificação internacional, essa pessoa fala sem paixão, sem brilho nos olhos, não tem energia na voz. E você não compra. Isso acontece muito. Me diz aqui se você não conhece esse caso. A pessoa é excelente, professor, ela conhece muito, só que o jeito que ela fala não convence ninguém. Então, convencimento é o terceiro. E o último que nós vamos trabalhar, que é muito importante, é 93% da sua comunicação, linguagem corporal. A sua expressão, a sua postura, o posicionamento, a maneira como você fala,
por meio do seu corpo. Se você não tem uma linguagem corporal, um posicionamento, quando você vai se comunicar, se a sua linguagem corporal não é confiante, as pessoas também não compram suas ideias. Elas não prestam atenção em você. Por quê? Por mais que você fale bonito, as pessoas vão observar muito mais o seu corpo. E aí imagina que você tem uma excelente mensagem para transmitir para as pessoas, mas chega lá na hora de você comunicar, mãos nos bolsos, mãos atrás das costas, você fica balançando para um lado e para o outro, nervoso, coçando as mãos. As pessoas vão olhar muito mais a sua linguagem corporal. Então esses serão os 4 pilares desse desafio. Vamos recapitular? O primeiro pilar que a gente vai trabalhar é a mentalidade. O segundo pilar, nós vamos falar de clareza e organização de ideias. O terceiro pilar, a convicção. Você precisa ter convicção na sua fala. E o quarto pilar é a linguagem corporal. Então você que já está dentro do desafio, parabéns. A gente vai começar agora no sábado, dia 19. E feita essa introdução do desafio, eu quero pegar um dos pontos que é a mentalidade. Hoje pela manhã, eu enviei para um grupo um áudio de 4 minutos falando a respeito de uma técnica que ela é simples, poderosa, mas ignorada. Vou repetir. Uma técnica que é simples, poderosa, mas ela é ignorada. E sabe por que é ignorada, pessoal? Por causa da sua mente, que já está viciado no negativo. A sua mente que já está viciada em pensar errado. E o que é? Tenta imaginar o que é. Olá, pessoal, vão entrando aí. A live aqui é do nada mesmo, só para bater um papo com vocês. Pessoal, tem uma técnica poderosa para você se comunicar bem e vencer o seu medo de falar em público, que é a autossugestão. Anota isso aí. Autossugestão é uma das técnicas mais importantes e poderosas na oratória, só que é muito ignorada. Porque a autossugestão, ela vai bater ali de frente com um vício que nós temos, que é a catastrofização. Nós pensamos de maneira catastrófica o tempo inteiro. Então, como você já está acostumado a pensar de maneira catastrófica, vai ser difícil confrontar os pensamentos negativos. E a técnica da autossugestão é você, antes de uma apresentação, ou então, se possível, diariamente, você se afirmar palavras positivas. Você se sugerir bons pensamentos, boas afirmações. Quer um exemplo de como a maioria aqui é? E que eu já fui por muito tempo também, turma. Por muito tempo eu ficava pensando assim, eu não sou interessante para falar. Eu vou errar quando for falar em público. Vai dar um branco. Não vai funcionar, eu não vou conseguir, eu não consigo falar em público. Eu não sou bom para falar em público. Se você for observar esse tipo de pensamento, e olha que isso serve para qualquer outra área da vida, mas esse tipo de pensamento na oratória é uma autossugestão. O tempo inteiro você se afirma e reafirma que você não é bom, que você não vai conseguir, que não dá para você falar em público, que as pessoas não vão gostar de você, que alguém do seu trabalho vai julgar você quando você estiver se comunicando, falando. E olha só que questão, pessoal. Você está se sugerindo por anos. Não é, foi essa semana, foi só um dia que eu me sugeri. Não, talvez desde a sua infância. Desde quando você era criança, adolescente, você se afirma coisas negativas, positivas. Positivas não, negativas. Quem me dera se a gente se afirmasse mais coisas positivas. Só que por muitos anos você se afirma coisas negativas. Eu não vou conseguir, eu sou tímido demais, as pessoas não vão gostar de mim. Toda vez que você faz essa autossugestão, o seu cérebro entende isso como um comando. Olá, pessoal, vão entrando aí, fiquem à vontade na live. Live do nada mesmo, tá? Toda vez que você faz a autossugestão, o seu cérebro entende isso como um comando. E qual é o problema disso? Porque do comando para a identidade é só um passo. Se você se sugere todas as vezes que não é bom para falar em público, que não vai conseguir se comunicar bem, essa autossugestão diariamente, repetida, dia e noite, por anos, 10, 15, 20, 30 anos da sua vida, isso se torna uma identidade.
Porque o seu cérebro vai capturar aquilo e vai falar, ok, vamos procurar aqui o que o Rony está falando. Se ele está se sugerindo que ele é ruim para falar em público, nós precisamos pegar todos os comportamentos, todas as referências para que ele realmente se torne um péssimo comunicador. Tá vendo que eu mandei um comando para o meu cérebro? Desse comando, o que vai acontecer? O cérebro vai buscar focar referências. Ao invés de você focar em referências de quem você quer ser, você vai focar em todas as referências daquilo que não dá para fazer, daquilo que não é para fazer. E você foca no negativo. E aí o cérebro fica maluco. E quando você vai apresentar em público, isso se torna uma profecia autorrealizável, que é outro assunto que eu também vou comentar lá no desafio. Essa profecia autorrealizável é o seguinte: eu falei tanto, eu afirmei tanto, eu pensei tanto, que o cérebro dá um jeito de tornar real, nem que seja só na sua cabeça. Tá vendo como a maioria se autossugere pensamentos catastróficos, negativos? Se você se afirma por anos que não é bom para se comunicar, que você não consegue aprender comunicação e que talvez é um dom, que eu nunca vou conseguir. Eu achava isso, turma. Eu achava que comunicação era um dom. Era loucura eu imaginar agora, abrir aqui a live, falar com vocês de maneira natural, porque eu tô sem roteiro aqui. Apenas bateu à vontade e eu tô comunicando com vocês. Isso era inimaginável, era impensável para mim. Porque eu achava que eu não era bom para me comunicar. Eu tinha essas crenças, essas sugestões de que eu não era bom. E por que eu estou falando isso para vocês agora? Me bateu essa vontade, eu vou falar aqui com vocês. Talvez eu esteja falando agora aqui com alguém que está negando muitas oportunidades porque está se sugerindo por muitos anos de que não é bom. De que tem medo demais, de que é tímido demais. E olha o cuidado. Eu sou tímido, eu sou tímido, eu sou tímido. Imagina essa afirmação por muitos anos. O eu sou é uma identidade, turma. O eu sou é uma identidade. Então, se você fala eu sou, o cérebro entende esse comando, internaliza e ele fala, ok, ele é uma identidade. Então, o que eu vou fazer para que o Rony viva e morra um tímido? É isso que o cérebro vai fazer. É por isso que eu estou falando sobre esse assunto com vocês da autossugestão, porque ela é uma técnica poderosa, é uma técnica milenar. A maioria dos atletas olímpicos utilizam essa técnica para vencerem campeonatos, que é a autossugestão. Ela é tão milenar, tão poderosa e tão ignorada. E as pessoas ignoram, sabe por quê? Porque seu cérebro está tão viciado em pensar negativo, você já está tão viciado em se autossugerir catástrofe, que o cérebro olha para uma afirmação positiva e pensa assim, tem coisa errada aqui. Não. Você está se dizendo que é um bom comunicador? Não acredito nisso não. Você já me afirmou por 15 anos que não é. Como assim agora você é um bom comunicador? Tá, Rony, mas se eu estou viciado em me autoafirmar de maneira negativa, o que eu tenho que fazer? O contrário. Você tem que confrontar esse pensamento com pensamentos positivos. É aí que o jogo começa a você perder esse jogo. Porque se eu falo pra você, se eu falo aqui, deixa eu pegar o nome de alguém. Se eu falo aqui pro Maurício, se eu falo aqui pro Jesus, olha o nome, Jesus. Se eu falo aqui pra Rosiane, pense positivo sobre você. Se afirme palavras positivas. Na hora a pessoa vai falar, lá vem esses papos positivos demais. Lá vem esses papos de coach de ter que afirmar coisas positivas. Já é o teu cérebro viciado. Já é o cérebro viciado na catástrofe, negando qualquer oportunidade de pensar algo positivo sobre você, sobre sua imagem, a sua comunicação. E qual é a solução para isso? Fazer o jogo inverso. Se você agora está tão viciado em catástrofe, em falar palavras negativas sobre você, agora é a hora de você falar positivo. Autossugestões positivas. Dicas que eu dou para vocês. Eu sou capaz de falar em público. Eu tenho poder de persuasão. Eu sou persuasivo. Olha quantas coisas você pode falar. Eu sou convincente. Eu tenho poder na comunicação. Eu sou corajoso. Ao invés de você falar eu sou tímido, você fala eu sou corajoso. Eu sou autoconfiante. Eu sou uma pessoa expansiva. O que é uma pessoa expansiva? Que tem aquela energia, que ela não tem medo de ocupar o espaço.
Ela não tem medo de ocupar os espaços que pertencem a ela. Você precisa fazer esse tipo de afirmação. Só que sabe o que me entristece? É que talvez a maioria aqui vai negar isso. A maioria aqui vai sair, ainda vem esse papo de ter que se autoafirmar. E aí você vai voltar para aquele ciclo de você se afirmar coisas negativas o tempo inteiro. Então, turma, a autossugestão é a técnica mais poderosa, talvez a mais poderosa mesmo até para a sua vida, só que é a mais ignorada que existe. Porque você está tão acostumado no pensamento negativo, no vício de catástrofe, pensar sobre catástrofe na hora de se apresentar, que vai me dar um branco, que vão me julgar, sei lá, qualquer coisa assim. Você está tão viciado que só de você falar, eu vou ser um bom comunicador, eu sou autoconfiante, eu sou persuasivo. Na hora que você fala isso, o cérebro olha pra você e fala assim, coitado, olha esse daí se mentindo. Você vai se olhar no espelho e o cérebro vai falar assim, mentiroso, para de mentir, você é mentiroso, você não é isso não. Porque o cérebro está viciado no negativo, turma. Então você precisa repetir por muito tempo essas autossugestões até seu cérebro entender um novo caminho que você quer, um novo pensamento que você quer. Eu só consegui me comunicar bem em público não foi depois que eu aprendi técnicas. Eu fui aprender técnicas de oratória bem depois. Inclusive, fui estudar sobre oratória muito depois que eu já tinha me apresentado em público. Aprendi bem depois. Só que eu só destravei de verdade para falar em público quando eu internalizei as informações certas. Se você não desbloqueia a sua mente, aquilo que você pensa sobre você, a sua apresentação, a sua autoimagem, é difícil, não tem técnica de oratória que vai te salvar. E claro, a exposição, você tem que se expor. Mas o que eu falo aqui, desbloqueio mental. Enquanto você não tem a sua identidade firme, fixa, enquanto você acredita que é um tímido, que é uma pessoa que não vai conseguir falar bem em público, enquanto você se afirma isso, o seu cérebro está trabalhando ali. Ele está se esforçando ao máximo para ser coerente. Lembra que eu já falei isso com vocês? Existe uma lei no universo que se chama coerência. Quando eu estudo sobre mentalidade, essa lei me pegou. A coerência. O seu cérebro ele vai ser coerente com a sua crença. E isso é para o bem ou para o mal. Se você acredita que não pode, a lei da coerência vem e faz o quê? Vamos fazer de tudo para que ele não consiga. Agora, se você acredita que você pode falar bem em público, que você consegue transmitir a sua mensagem para as pessoas, a lei da coerência vem e faz todo o esforço por você também. Claro, você faz o seu esforço, mas a lei da coerência vem e fala, ok, o Rony está trabalhando, se exercitando, ele está aceitando oportunidades. Aparece uma oportunidade numa reunião, ele vai falar. Aparece uma oportunidade de palestra, de fazer uma live, ele vai e faz isso. Toda vez que eu estou nessa ação, a lei da coerência, junto com a sua crença, ela vem, se junta, faz o casamento perfeito. E aí você consegue vencer o medo de falar em público. Mas entende todo esse processo? Para a lei da coerência agir, negativa ou positiva, ela vai agir de acordo com a sua crença e as suas autossugestões. Então, qual é o resumo dessa live aqui? Eu quero que nos próximos dias, 7 dias, 15 dias, faz o seu desafio aí, 30 dias, começa com 7 dias. Eu quero que nos próximos 7 dias, você pegue uma folha, um caderno ou um documento aí no seu celular e escreva pelo menos 5 autossugestões positivas sobre você. E eu quero que você repita todos os dias, intencionalmente, por 7 dias essas afirmações. E depois você vai voltar aqui no meu Instagram, ou então na rede social que tiver aqui essa gravação. Eu quero que você fale para mim os seus resultados. A gente pode deixar combinado assim? Por 7 dias, faz a sua afirmação. Eu, por exemplo, quando eu quis vencer meu medo de falar em público, e eu entendi o poder da autossugestão, que ela é importante, eu peguei um caderno e coloquei 5 autossugestões. Eu sou autoconfiante, eu tenho a comunicação clara e persuasiva, eu sou corajoso, eu sou expansivo,
Aí você coloca o que você preferir, tá? Eu tô falando um exemplo meu. Eu sou autoconfiante, eu sou expansivo, eu sou corajoso. Eu falo bem em público. Ai, mas eu não falo. Para com isso, olha só. Por quanto tempo você vai ficar se afirmando que não é bom para falar em público? Por quanto tempo você vai autossugerir para o seu cérebro? Por quanto tempo você vai mandar comandos para o seu cérebro de que você não é bom nisso? Muda. Muda a autossugestão. Eu sou bom para falar em público. Eu consigo me comunicar com persuasão. Vamos fazer esse desafio? Eu quero 7 dias, pelo menos. 7 dias. Você vai reservar um horário intencional. De preferência pela manhã. Se você tiver que fazer alguma apresentação, alguém aqui que já se apresenta, que faz alguma gravação de vídeo, algo assim, e se sente sem confiança para falar em público, faz esse exercício 5 ou 10 minutos antes de qualquer apresentação. Por exemplo, vou fazer uma live, quero gravar um vídeo, pega lá 5 minutos antes e fica se afirmando aquilo. Eu sou bom para gravar vídeos. Eu sou bom na organização de ideias. Eu sou bom para falar em público. Vai se afirmando aquilo, abre a câmera e vai nessa coragem. Ou então, começa a sua palestra, a sua reunião. Eu quero que você faça isso intencionalmente por 7 dias. Por quê? Porque há muito tempo você já se afirma algo negativo. Eu quero que você force o seu cérebro a mudar esse padrão negativo de catástrofe. Force o cérebro a pensar positivo. E aí você tem 2 escolhas agora, meu querido amigo e minha querida amiga. Você tem uma escolha agora. 2 escolhas, na verdade. Ou você acredita nisso de uma vez por todas, ou você acredita nessa técnica e faz essa técnica, ou 2, você ignora completamente o que eu estou falando e continua na mesma. Você tem 2 escolhas agora. Rony, eu vou topar o desafio. Por 7 dias eu vou fazer isso. Beleza, é uma escolha. Ah, não, isso daí eu não acredito nisso não. Esse negócio de autossugestão, de ficar se sugerindo que vai melhorar, não acredito. Então tá bom, meu amigo, a escolha é sua. Só que depois não venha reclamar de estar na mesma daqui depois de 7 dias, 30 dias, 20 dias, 15 anos, 20 anos, 60 anos. Depois não vai reclamar, porque você não acredita. E eu te digo com plena convicção, essa é uma das técnicas mais poderosas, porém uma das mais ignoradas, que é a autossugestão. Começa a investigar a vida dos atletas de alta performance, atletas olímpicos. Eles usam essa técnica para poder vencer os desafios deles. Eles utilizam a técnica da autossugestão. É o meu desafio para você. Faz essa técnica 7 dias pelo menos. Antes de qualquer apresentação, todos os dias, começa a autossugerir que você é um excelente comunicador, que você é muito bom naquilo que faz, ao se comunicar. Depois de 7 dias, volta aqui e me diz o resultado. Rony, eu não consegui sentir, eu fiz essa dinâmica, mas eu não consegui sentir tanto assim naquele mundo real uma melhoria ainda, mas eu já senti uma melhoria interna. Já senti uma melhoria na minha cabeça. Já é o suficiente, meu amigo. Porque a maioria dos teus problemas estão na tua cabeça. Quando você nega oportunidades para falar em público, ou então você rejeita oportunidades para se expressar e para falar, é porque na sua cabeça, e apenas na sua cabeça, você está travado. Você acredita que existe todo um inferno para você enfrentar e, sei lá, 99,99% desses problemas só estão aí dentro da sua cachola, dentro da sua cabecinha. Nada disso que você está pensando vai acontecer no mundo real. Então, se pelo menos você sentir nesses próximos 7 dias uma mudança real interna, para mim já valeu a pena você fazer. Porque a maioria dos problemas das pessoas que têm medo de falar em público só está na cabeça delas. Esse problema só está aí. Por isso que eu estou falando para vocês. Autossugestão, visualização positiva, a ação, o ato de você aproveitar oportunidades. Eu vou gravar essa live, eu vou fazer esse vídeo, eu vou me expor. Quando você aceita se expor, você junta isso com uma sugestão positiva, pronto, a lei da coerência vai agir para você. Porque você está sendo coerente com o caminho que você deseja. Feito, turma?
Olha, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, faz aí, tá? Eu estou aqui para ajudar vocês também na comunicação. Mas eu senti essa vontade de falar com vocês sobre esse assunto. Eu não sei se alguém aqui agora que está vendo essa live é alguém que está negando oportunidade, é alguém que está procrastinando fazer conteúdos na internet para poder se divulgar, para poder mostrar a sua marca, a sua empresa. Se você está fugindo disso, você está fugindo de um poder grandioso de se comunicar. Então, se essa mensagem aqui é para você, se já te tocou, para mim é o que vale. E repito o que eu falei lá no início da live. Professor, me ensina técnicas de oratória para que eu me porte melhor, para que eu tenha uma boa postura, para que eu me comunique bem. Meu amigo, se você não destravar a sua mente, o que você pensa sobre você, se você não vence esse medo do que os outros pensam, não tem o que eu te ensinar aqui. Se eu te ensinasse uma postura, uma presença corporal, utilizar suas mãos, os gestos, a convicção, se eu te ensinar tudo isso, você vai jogar no lixo se você não vencer a tua própria mente. Aquilo que você pensa sobre você e sobre como os outros te enxergam. Se você não tirar essa catástrofe da sua cabeça, não tem técnica que vai te ajudar. Ok? Se você chegou agora no final dessa live, veja lá do início, veja o desafio que eu propus aqui para vocês. E eu vou ver se eu abro aqui pelo menos mais 2 ou 3 vagas para o desafio que vai começar no sábado agora. Eu vou fazer um desafio de oratória prático. Quem perder, vai perder técnicas espetaculares. Porque serão 4 semanas e vai ser apenas R$ 49,90. Você vai passar um mês comigo. São 4 semanas em que você vai destravar 4 pilares. Desbloqueio mental, clareza e organização de ideias, convicção e linguagem corporal. Você vai passar por esses 4 pilares. Cada pilar vai ser uma semana. Nós vamos ter um grupo exclusivo no WhatsApp em que você vai receber áudios diários meus com técnicas, ferramentas e encontros online. Você vai ter 4 encontros online comigo todo sábado, 9h30 da manhã. Tudo isso para que em 4 semanas você destrave a sua comunicação, aprenda técnicas de oratória e o melhor, apenas R$ 49,90. Estou quase me arrependendo aqui desse investimento que não é nem o que? A fatia de uma pizza, a depender do lugar. Se for no aeroporto é a fatia de uma pizza. A depender do lugar é menos que uma pizza. R$ 49,90 para você destravar a sua comunicação oratória. Eu vou ver com a minha equipe se a gente libera mais 3 vagas ou 2, eu vou ver. Mas entre em contato comigo, escreva lá eu quero e eu vejo se a gente consegue encaixar você no grupo. Tá bom? Vai começar agora, dia 16, no sábado. Vai ter grupo exclusivo, vai ter tarefas, desafios semanais para que você destrave a sua comunicação. Fechado assim? Turma, vou saindo aqui. Você que não viu, chegou agora na live, eu vou deixar salvo, você pode ver depois. Se você quiser entrar no meu desafio de oratória prático, escreva eu quero lá no direct e a minha equipe vai entrar em contato com você. Ok? Tchau, tchau pessoal, um grande abraço e até mais.